Boa tarde, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu trouxe um vídeo aqui no YouTube pintando alumínio num tecido. Fiz a primeira base, agora eu venho terminando essa linda pinturinha, gente. Me desculpem, mas se eu fosse realmente postar o vídeo inteiro, daria mais de 3 horas, né? Porque como pode ver, são muitos detalhes. Mas andei cortando aqui bastante, mas de forma que você entenda bem, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido, assista o primeiro, para você entender a segunda parte, tá? Esta caneca, essas xícaras aqui, eu não fiz, na verdade eu gravei, mas não incluí no vídeo, senão ia ficar longo. E elas foram pintadas exatamente como a chaleira, tá? De fazer uma leve sombra aqui, enquanto eu não termino de fazer essa pintura, tá? Porque como é um acabamento delicado, tudo muito fininho mesmo, é um detalhe apenas, tá? Então, aqui tem um cabelo, aí sempre tem um cabelo onde ele não tem que estar, meu Deus amado. Tá embaixo aqui da fita. Então, eu botei essa fita aqui para proteger a minha pintura. E vou trabalhar aqui com uma cor que combina muito com essas, que é o azul marinho, tá? Com esse cinza claro, com o mínimo, bem pouquinho mesmo. Esse pincel é uma brochinha número 4. Viu que eu tirei todo aqui, sujo um pouquinho, venho aqui, faço uma leve mistura, passo aqui agora. Esse azul marinho, ele combina muito com essa cor, tá? Que eu tô pintando as louças, né? Faço essa misturinha do azul marinho com cinza claro e logo em seguida eu venho dando uma suavizada com a tinta branca bem diluída, tá? Tá? Quero essa pintura bem leve, né? Pelo estilo dessa pintura, ela precisa ficar bem suave. E como o tempo aqui está fresco, eu já vou tirando aqui, tá? Veja que eu uso e guardo. Eu fiz aqui com o cinza claro e o azul marinho, agora eu faço com azul marinho e o cinza escuro, tá? Ponho pouco também, mas dessa vez, né, com um pincel menor, porque é uma área aqui bem pequena. E pego pouca tinta do azul marinho, tá? Bem ralinho, né? Pode ver que tá vendo quando passa aqui, ó. Essa misturinha, essa tinta aqui, com esse... Opa, aqui tá molhada. Com o clareador. Eu vou circular ao redor dessa pintura. Com esse pincel. Veja que eu esfumaço com o pincel de lado, tá? E já vou contornando automaticamente essa folha. E faço, tá vendo? Uma sombra aqui, eu vou dar uma profundidade aqui entre essa chaleira e essa folhinha. Tem um lugarzinho aqui com mais sombra, né?
Então, eu venho, olha, intensificando esta sombra com a tinta preta por cima dessa que eu passei. Mas, gente, é bem pouca tinta mesmo, tá? Não posso botar tinta aqui demais. E vou circular aqui primeiro com esse cinza e o azul marinho. Com esse, eu até posso avançar um pouquinho aqui pra cima, tá? Cuidado para não mudar a tonalidade, depois você não ficar perdida, tá bom? Olha, circulo aqui com essa misturinha do cinza com azul. Agora, com o pingo da tinta preta, eu vou também fazer a mesma coisa. Vou seguir o espaço aqui da primeira, ó. Você pode pensar, mas você tá botando tinta preta, vai ficar tudo igual. Não, porque aqui eu estou com a tinta preta por cima de um cinza e do azul marinho. Aqui vai ser com a tinta preta pura. Por isso é que não vai dar essa diferença, que você pode aí ficar com medo, tá bom? Então, gente, como eu fiz aqui, vou fazer aqui e depois fica fácil para você ver onde foi que eu intensifiquei um pouquinho mais essa sombra, tá? Para não ficar um vídeo longo. Com o pincel zero, eu vou trabalhar aqui, esse meio, olha, tá? Pequeno, cuidado para não borrar as outras tintas de cima, né? Eu apenas espalho essa tinta com o ladinho, né, do pincel, tá? Molho aqui nesse restinho de clareador e vou acertar aqui, ó. Devagar, paciência, pra gente não acrescentar nossa pintura e nem tirar a forma dela. Logo em seguida, eu venho com um mínimo, tá vendo? Bem pouquinho ainda com esse pincel número 0 e vou aqui, ó. Venho trazendo um pouquinho aqui pra cima e pego aqui. Antes que ela seque totalmente, tá? Sem lavar o pincel, eu pego o mínimo também da tinta preta e vou passar por cima desse cinza, viu? Como eu preciso de passar tinta aqui tranquilo, suave, não botar muita tinta, porque a gente vem trabalhando por cima com outra. É desse jeitinho, tá? Com esse pouquinho, faço a mesma coisa desse lado, olha. Tudo muito suave, cor forte, preciso ter atenção, né? Ó, eu vim para baixo. Aqui eu vou pro lado aqui, ó, para cima. Aqui eu estou usando o cinza escuro. Estou fazendo aqui um pré-acabamento, porque essa pintura ela é feita com pedacinhos. Eu passo a tinta, deixo secar um pouquinho, depois venho, passo a outra, porque assim eu consigo aqui os efeitos que eu venho buscando na pintura, né? Passei o cinza escuro, limpo o pincel, passei um pouquinho do preto, limpo também o pincel e agora eu venho com um pouquinho apenas da tinta branca. Mas eu passei a tinta preta sobre o cinza, tá? Esfumaço bem. Com cuidado, né, para não borrar a tinta já que tá aqui. Uma leve esfumaçada. Fiz essa primeira base. Agora com a tinta preta, vou trabalhar um pouquinho também nessa parte aqui, tá vendo? Nesse topo da alça, né? Com um pouquinho da tinta preta, vou passando bem diluída e já venho
meio que contornando, tá? Vou trabalhar um pouquinho essa parte, porque essa parte aqui de cima vai ser toda com a tinta preta, mas eu quero fazer aqui uns detalhes, mesmo eu passando ela sobre essas tintas que eu passei, o cinza claro, o cinza escuro, o branco. Fica um tom muito bonitinho, tá? Não altera, pelo contrário, só acrescenta aqui a beleza da nossa pintura, tá? Então, como esse pedacinho que eu estou fazendo vai ser só esse aqui, eu vou correr aqui um pouquinho o vídeo, porque depois você vai ver legal onde foi que eu passei essa tinta preta, tá bom? Vou te mostrar os lugares que eu vou trabalhar com essa tinta preta, tá? Vou contornar essa como eu fiz com essa. Vou fazer aqui também, ó, nesse pedacinho apenas, aqui de baixo, tá? Por quê? Senão vai ficar assim um vídeo tão longo, né? Esse ladinho vai ser feito como esse aqui. Eu venho contornando ela, tá? Então, eu vou preencher toda essa área aqui com uma tinta preta. E nesses lugares que eu falei, tá bom? Vou fazer essa parte e já estou voltando. Termino de fazer essa parte aqui, né? Como eu falei, vou passar aqui, ó. Tá? Ele é cinza, sem borrar, né, filhinha? Passo esse cinza clarinho. Sem lavar o pincel, eu pego esse cinza puro, tá? Aqui, ó. Dou uma leve esfumaçada. Porque eu sigo esse cinza que eu passei agora. Gente, desculpa aí o barulho, tá? Mas aqui é barulho, né? Não é aqui em casa, é na rua. Passei esse pedacinho ali da tinta preta por cima desse cinza escuro. Eu vou reavivar esse aqui com o cinza claro, bem aqui do ladinho, tá? Olha. Esfumaço bem assim com o pincel pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Porque agora com o mínimo da tinta branca, bem pouquinho, quase não dá nem pra ver. Eu vou fazer aqui, ó. E vou espalhar aqui, tá? Ele tem um detalhe aqui. E venho trazendo aqui pra baixo. Não tem problema que o pincel passe sobre essa tinta preta que eu passei agora. Suja um pouquinho aqui, tá? Com o mínimo da tinta branca, eu circulo aqui, ó. Mas deixo esse mínimo de cinza que o pincel mesmo deixou. Porque eu clareio aqui também. E aqui. Eu deixei mais branco, aqui eu passei um pouquinho da tinta clara, né? Você lembra o cinza? Agora eu vou inverter. Eu vou escurecer esse lado e vou
deixar esse aqui como está, tá? Para eu dar o tom de cinza que eu quero nesse ladinho que eu mostrei agora, eu pego o mínimo do cinza, é o cinza puro, tá? O mínimo do cinza claro, misturo um pouquinho com o clareador e passo nessa parte aqui, tá vendo? Olha, nesse ladinho, porque ele tem um tom mais fechadinho do que esse que está aqui com o cinza claro. E eu só consigo esses efeitos, tá? Com a pintura já seca, gente. Eu fiz essa pintura ontem à noite, estou deixando para fazer o acabamento hoje. Porque se eu passo essas tintas uma em cima da outra molhada, eu não consigo esse efeito e vai ficar muita tinta no tecido, tá? Ah, detalhe que a minha tinta é bem diluída, isso aí também é outra coisa bem importante, né? A gente consegue muitos efeitos em nossas pinturas com uma tinta bem diluída, tá? Vê que eu pinto, volto, pinto por cima, mas com a tinta diluída é tranquilo pra gente ver, causando aqui o efeito exato que a gente precisa na nossa pintura, tá? Para alcançar, como eu disse, isso aqui eu tirei a foto de um objeto real, mas tudo isso realmente com a tinta seca, tipo assim, eu pinto hoje à noite, hoje à tarde, e amanhã é que eu vou trabalhar aqui em cima dessas tintas. Mas como a tinta é bem ralinha, então eu não vou ter aqui nenhum problema, tá? Dela endurecer quando secar, tá bom? Porque a parte da tinta, ela não seca a louça, mas também não fica aquela coisa, né, parecendo um plástico duro, tá bom? E aqui eu vou suavizando toda a minha pintura e deixando onde preciso escurecer um pouquinho, aonde eu preciso clarear um pouquinho. Vou escurecer um mínimo também, com mais tinta cinza pura do que com essa misturinha. E venho dando uma escurecida aqui ainda, olha. Bem pouquinho, tá? E venho esfumaçando. Pouca tinta, gente. Para fazer esses detalhes que eu estou fazendo, eu preciso de pouquíssima tinta, tá? Não posso aqui ter tinta demais, não. Não posso deixar tão branco, como não posso deixar com tanta tinta cinza aqui, tá? São os detalhes ou outro. Eu pensei, eu vou fazer uma imitação de alumínio. Não é inox, tá? É alumínio mesmo. Então, eu busquei esses reflexos numa peça de alumínio que eu tenho aqui em casa. Esse mesmo pincel, sujo ali, limpo aqui. A gente é boba, né? Suja e limpa. É mole. Mas é porque assim a gente consegue aqui os efeitos, tá? Que a gente precisa nas pinturinhas, tá bom? Bem pouquinho, né? É só mesmo para destacar. Com o pincel número 2, eu venho nessa parte aqui de baixo, o pezinho, né, que ela tem, e vou passar com clareador esse cinza claro, tá? Ó. Pouquinho de branco aqui no lado. Limpo o pincel, não lavo. Sobre essa tinta que eu passei agora, eu venho com esse cinza mais escuro, porque veja que ele me dá, tá vendo, ó? Um efeito de sombra e luz muito bonitinho aqui, né? Sobre todas essas cores, tá? Esse pincel número 10, ó, o mínimo da tinta branca. Ó, gente, eu vou repetir. Eu só posso voltar com esse acabamento aqui, porque as primeiras tintas estavam diluídas, tá? Bem diluída, eu não posso botar uma tinta grossa aqui, tá? Senão o tecido vai ficar duro quando secar e fica feio, né? Passo ali, tiro aqui e vou arrumar aqui de novo, olha, os cantinhos, tá? Pego assim e aqui dentro desse detalhe também
aqui também, mas veja que eu não estou cobrindo todo aquele que eu passei quando eu tirei daqui, eu passei aqui, não estou, tá? Apenas aqui, olha, nos cantinhos. E vou acertando aqui de todas as formas as minhas pinturinhas, com esse sujinho apenas. Agora eu vou circular aqui, ó. Eu disse que aqui é mais claro do que aqui, mas também não é totalmente com a tinta branca, tá? E vou fazer aqui, olha, a mesma coisa. Sigo esses desenhos que eu preenchi. Ó, eu venho, tá vendo? Com o pincel meio que no zigue-zague, né? E vou trazendo ela aqui pra dentro. Aqui tem, ó, um ponto de brilho bem bonito, tá? Ó. Só faço batidinha, porque aqueles pontinhos de brilhos, eles são muito delicados, né? Também com o pincel número 2, é 2, é. Agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui com essa tinta branca, bem pouquinho, ó, bem pouquinho, tá? Quase nem dá pra ver, porque eu vou avivar esse e esse aqui, tá? Ficou meio que enviesado, né? Mas eu estou seguindo como eu vi, tá? Na minha foto. Lavei o pincel, sequei e vou, ó, reavivar essa, tá vendo, ó? Essa divisão aqui de cores, eu vou reavivar ela, tá? Quando a gente termina a pintura, né, que vem fazendo acabamento, na verdade a gente refaz a pintura. Por isso é legal ela estar bem diluída. E eu não posso fazer um trabalho desse sobre uma tinta muito grossa, porque eu não vou conseguir, né? E aqui eu vou refazendo, veja que eu refaço essas pinturinhas que eu fiz. Com o cinza escuro, eu vou contornar aqui, ó. Aqui. Lembra aqueles pedacinhos que eu fiz logo no comecinho? Essa vem aqui. Bonitinho, né? Nessa aqui eu não mexo, ficou tipo um grafite, né? Muito bonitinho. Nessa eu não mexo. E nessa eu não mexo, eu só vou, ó, esse pincel que está aqui, do jeito que eu passei, é o que eu vou passar aqui com um pouquinho de clareador. Então você veja que, olha, como o clareador ele funciona mesmo na tinta seca, né? Ó. Às vezes a gente pensa que não tem tinta no pincel. E veja só, ó, o efeito que ele causa quando você pega um pouquinho de clareador com o pincel apenas sujo, né? Olha só, tá vendo aqui e aqui, tá? Aqui tem uns pontos de brilho bem apagadinho. Aqui é mais claro, um pouquinho, ó. Aqui, e pego essa sujeirinha da tinta branca com o clareador, limpo ali e limpo aqui no meu paninho. Faço aqui, ó. Faço aqui, aqui
limpo no pano e agora eu vou espalhar com clareador, vou trabalhar essa tinta aqui. Então veja quanto detalhe, não posso chegar aqui e de qualquer jeito, é assim, 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 não, veja que esses detalhes eu preciso te mostrar mesmo aqui, ó, senão você não vai entender, né? Agora com o pincel assim em pé, bem suave, gente, esse pincel molenguinho, ele não aguenta muita coisa, tá? Pra esfumaçar com... Aqui também. E bem pouquinho tinta cinza e bem pouquinho tinta branca. Passo ali, limpo e vou reavivar aqui, ó. Tá? Aqui tem um ponto de brilho, ó, bem aparente pra mim, mas eu não ponho branco, a tinta branca pura, tá? E aqui tem outro, apenas assim. Aqui também eu tenho se você não conseguir fazer com esse pincel, pega aquele pincel fininho de contorno que eu mostrei, mas eu tenho mais firmeza aqui na minha mão com esse pincel do que com aquele fininho de contorno. Pincel em pé de lado todo o tempo e veja como eu consigo, ó. Venho acertando, mesmo com os barulhos aqui, graças a Deus não dá para desconcentrar. Que nesse momento a gente não pode, né, se desconcentrar. Clareador um pouquinho apenas, limpo num paninho e vou reavivar esse aqui também. Bem pouquinho. Depois ela vai se apagando conforme vai secando, ela vai se apagando, tá bom? Com essa mesma misturinha, ó, vou acertar aqui. Trago pra cá e vou sair aqui, ó, do lado desse último que eu fiz, tá? Mais um pouquinho, agora eu já não estou limpando o pincel, porque eu quero esse brilho mesmo aqui, ó. Depois, como eu disse, ele vai secando e vai ficando meio que apagadinho, a cor ficando normal como a gente quer, tá? Caso não fique, você vem, refaz. Se você usar tinta bem diluída, você vai conseguir fazer tudo isso aqui, ó, numa boa, tá? Só aqui e só aqui. Então, tudo isso aqui são detalhes, tá? Que eu consegui na minha foto. Quando secar, vem, refaz um pouquinho esse aqui, tá? Porque fica fosco, esse aqui é um brilhozinho mais intenso. Porém, nem tanto, tá? Lembra sempre que eu tirei isso aqui, não com a luz totalmente apagada, mas assim, na parte da tarde, sem acender a luz, não tem? Quando entra aquela claridade quase finalzinho de tarde dentro de casa. Então, foi nessa luz que eu tirei essa foto, tá? Então, assim, a gente consegue. Detalhe que a foto eu não tirei da chaleira, eu tirei de um outro objeto que eu joguei pra aqui, tá bom? Vou arrumar aqui. Logo em seguida eu venho com ela
com ele, no caso, né, o cinza. Acerto, limpo o pincel. E, meu Deus, tá longe. E pego aqui, ó. Tá? E agora eu acerto. Esse lado aqui não está tão redondinho como o daqui, tá? Você vê que ela tá meio que com o bico pra dentro. Então, não é que o meu desenho esteja torto, é a posição da chaleira, tá? E na hora a gente precisa observar isso, que é para não sair deformando o nosso desenho, né? Achando que tá torto, que tá isso ou aquilo. É a forma do desenho. Eu vou acertar aqui, ó. Mas eu quero deixar ele bonitinho, né? E venho aqui, ó. Só um pouquinho mais. Agora com essa tinta branca, logo em seguida eu venho fazendo aqui, como eu fiz no começo, né? Você acredita que eu só observei isso aqui à noite que eu fui arrumar o telefone? Eu falei, ih, gente, isso aqui tá torto. Tá um lado maior que o outro, preciso acertar. E também, ó. Deus amado, nem pegou. Tem problema não, é pouquinho mesmo. E trago aqui pra baixo, ó, seguindo, tá vendo, ó, a forma da tampinha. Esse cantinho aqui, como vocês podem ver, busquei fazer essa pinturinha de forma bem simples, suave, que ela fique bem leve, tá? Olha, não esquece que essa foto eu tirei na penumbra, tá? Eu não tirei ela à luz do dia, nem, né, debaixo dessa luz de casa. Eu tirei mesmo assim da tarde para noite, porque eu gosto desses efeitos na minha pintura, tá? Então, caso você queira ela mais clarinha, você tira a foto na parte do dia, ilumina bem o lugar onde você vai fotografar. Assim vai ficar do jeitinho que está, mas eu sinceramente estou amando, né? Muito linda, modéstia à parte. Então, termino aqui de fazer a minha pinturinha e vou contornar ela toda. Na verdade, já contornei um pouco para adiantar. Agora, com esse pincelzinho 00030 da Condo, eu contorno, tá? Deixei aqui um pouquinho, que é para você ver que realmente é um contorno bem simples, tá? Nesse finalzinho de vídeo, a gente, da pintura, a gente vem acertando toda esta pinturinha, tá? Porque são detalhes que a gente só faz mesmo quando faz o acabamento, tá? Cada um tem um jeitinho e com o tempo você também vai aí adquirindo o seu jeito, né? A sua forma de trabalhar, tá? E assim como o material, né? Então aqui eu estou contornando com essa tinta preta, um pouquinho de clareador, eu venho assim, tá vendo? Arrumando uns cantinhos que falta, que não falta. Se tiver algum lugarzinho que eu queira mais claro, eu passo mais um pouquinho da tinta branca. Se for um pouquinho mais escuro, eu passo um pouquinho da tinta preta. Xícaras, fiz da mesma forma. Essa base aqui, né, para essa sombra, realmente eu amei, gente. Ficou muito linda. Então, aqui, olha, vou catando os cantinhos que eu preciso contornar, porque quando eu venho pintando, eu já vou, de uma certa forma, contornando, né? Como eu também falo dentro do vídeo, tá? Essa parte aqui foi toda pintada com a tinta preta,
Mas veja que ainda passando a tinta preta sobre aquelas basezinhas que eu vim fazendo, com cinza claro, cinza escuro, com o branco, até mesmo com a tinta preta, veja que a tinta preta passa, mas fica aquela sombrinha da tinta branca aqui, né? Tá vendo? Olha, mínimo, fica muito lindinho, tá? Onde for preciso você passar um pouquinho da tinta branca, a gente vem passando, tá? Esse aqui é um detalhezinho que tem. Sempre busca trabalhar com a foto de referência, tá? Mesmo que não seja essa, né? Essa aqui é uma ideia que eu estou trazendo para você, mas você pode aí fazer a montagenzinha que você quiser, tá? Eu ainda não tenho uma pasta para nem no Instagram, nem aqui mesmo para deixar os meus riscos, mas eu já estou providenciando isso, tá bom? Você tira o print e depois você imprime. Assim, ela não é uma pintura tão grande, tá? Esta aqui, por exemplo, ela é maior. Essa aqui com a alça, ela me dá 18 centímetros. Aqui no meio, ó, ela me dá aqui 18 centímetros. É um tamanho bom, porque o que faz aqui o volume, né, na altura é a alça, tá? E aqui é normal, porque a gente sempre acaba tomando um espacinho, mas se você quiser tirar um pouquinho menor, também o desenho praticamente com a chaleira e as xícaras, me dá 23 centímetros. Esse pano ele é bem grande, tá? É de boa qualidade. Caso você queira clarear um pouquinho, você pega um pincel, tá vendo? De cerda bem molinha. E de preferência pincel antigo. Gente, não joga os pincéis de vocês fora. Eles são bons pra gente trabalhar. Os pincéis de hoje não tem tanta cerda assim não, tá? Eles cortaram, tiraram a metade. Pega uma tinta branca bem ralinha, limpa totalmente no paninho. E caso você queira clarear um pouquinho aqui, tá vendo? Olha, eu não quero, tá? Aqui pra mim está bom, tô mesmo fazendo, que é pra você ver, tá? Mas aqui pra mim está bem bonito, nessa cor, porque, como eu falei, eu tirei essa foto na penumbra, tá? Caso você queira um pouquinho mais claro, faz isso aqui com a tinta branca. E nessa parte aqui de cinza mais escuro, você pode fazer com cinza claro, a mesma coisa que eu fiz aqui, que é para você ver, tá bom? É mesmo aqui, conforme a sua vontade, tá? Como você achar que é assim que você quer. Como eu disse, é mesmo uma ideia, tá? Espero que você tenha assistido o primeiro, espero que você assista esse agora e me desculpe por algumas falhas, tá? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, como eu sempre digo, lá tem alguém esperando, né, você estender suas santas mãos para ajudar, tá bem? Quando eu digo santas mãos, porque quando fazemos o bem, nós somos tão abençoados pelo que você não tem noção do que é feito em nossas vidas. Nossos corações ficam leves, ficam alegres, porque nós precisamos de manter a nossa vida aqui ligadinha com o nosso Deus. Pensa nisso, tá? Só Ele pode aqui nos socorrer em nossas aflições e Ele faz com muito amor, tá? Então eu quero agradecer ao meu Deus em primeiro lugar. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, que vão se inscrever. Se gostou, deixa seu like, compartilhe. E é desse jeitinho, não perca o próximo vídeo, tá? Então, gente, olha, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um bom restinho de semana.